capítulo 31 de Jeremias, mas iremos ler em uníssono apenas o versículo 3. Então, abra aí, Jeremias 31, versículo 3. Nós vamos ler outros versículos em Lucas, em Isaías, mas vamos voltar nesse capítulo para tirar todas as nossas bases textuais aí. Jeremias 31, 3. Nós leremos numa só voz. Depois eu lerei versículo 15 ao 17 e lerei também versículo 31 até o 34. Vamos juntos? Jeremias 31, 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Vamos falar juntos a parte B aí? Vamos juntos? Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Agora lerei sozinho. Versículo 15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Vamos juntos, 17? Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus territórios. Eu lerei, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver despojado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Amém, que assim seja. Amém. Irmãos, tem um ditado popular muito usado por nós que diz assim: enquanto há vida, há esperança. Mas eu quero trazer para nós uma pequena alteração, mas muito valiosa nesse ditado. Enquanto há Jesus, há esperança. Quem tem Jesus tem esperança. Com Jesus há esperança. Amém? Passa sua Bíblia aí, vai lá no Evangelho de Lucas e você vai perceber isso. Olha aí, Lucas 4, versículo 36. Jesus liberta o endemoniado. Nenhum religioso conseguia libertar os endemoniados naquela época. Mas olha o que diz o versículo 36 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler alguns versículos aí. Todos ficaram grandemente admirados. Por quê? Porque ninguém conseguia libertar os endemoniados. E comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Aquelas pessoas não tinham mais esperança, mas Jesus chega, liberta, traz esperança. Olha mais, olha o versículo 40 agora. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes trazia, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Jesus traz esperança para o endemoniado, Jesus traz esperança para os enfermos. Todo
todo tipo de enfermidade, todo tipo de moléstia, todos eram levados até Jesus e todos eram curados. Não fala que todos foram salvos, nem todos foram salvos, mas todos eram curados. Muitos deles não tinham mais esperança, mas Jesus cura, traz uma nova esperança. Olha mais, olha o capítulo 5, versículos 5 e 6. Olha só, eles tinham trabalhado a noite toda, com as próprias mãos, com as próprias forças, no braço da carne, eram experientes, expert na pescaria, e trabalharam arduamente a noite toda e não pescaram nada. Mas quando Jesus entra no negócio, Lucas 5, versículos 5 e 6, respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Perceberam? Enquanto estavam trabalhando na própria capacidade, no próprio braço, nas próprias forças, na própria experiência, trabalharam muito, dedicados, mas não pescaram nada. Quando Jesus entrou, grande quantidade de peixes. Vamos mais, capítulo 7, versículo 2. Agora Jesus cura o servo do centurião. Centurião era um capitão, um comandante de 100 soldados romanos. Jesus vai e cura ele. Agora repara o detalhe: desenganado pelos velhos. Ele estava o quê? À beira da morte. Olha aí, Lucas 7, versículo 2. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Não tinha mais esperança para a medicina, para os remédios, para os chás, para as técnicas ali, mas quando Jesus chega, traz uma nova vida e uma nova esperança. Vamos mais, Lucas 7, versículo 12, agora até o 14, olha aí, a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim. No caso do servo do capitão romano, ele estava à beira da morte, mas estava vivo. Jesus cura. No caso do filho da viúva na cidade de Naim, Jesus estava passando, ele já estava morto, dentro do caixão, indo para o cemitério. Já viu aquela frase assim? Para tudo há jeito, menos para a morte. Com Jesus tem jeito até para a morte. Olha aí, versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade de Naim, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Irmãos, ele já estava morto dentro do caixão. Alguém aqui já deu ordem para o morto? Ele estava morto dentro do caixão, indo para o cemitério, já tinha feito o velório, já tinha feito o pranto, já tinha feito todo o requisito, só faltava sepultar. Com Jesus tem jeito até para a morte. Amém? Quer mais um texto? Olha Lucas 8. Lucas 8, versículo 49. Olha só. A ressurreição da filha de Jairo. Mais um que humanamente, teologicamente, todas as formas era impossível. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Os discípulos já não criam mais, estava morto. O que a gente faz com o morto? Sepulta, enterra, exatamente. Mas Jesus chegou. Ouvindo isso, lhe disse: não
temas, crê somente. Não temas, crê somente, e ela será salva. Não temas, crê somente, e ela será salva. Irmãos, quando Jesus entra no negócio, até para a morte tem jeito. Lembra de Lázaro? Morto, sepultado, enterrado, cheirava mal, 4 dias. Quem não lembra está lá em João 11, versículo 39. Morto, sepultado. Mas quando Jesus chega, tirai a pedra. Lázaro sai para fora. Irmãos, hoje eu quero falar sobre isso. Esperança. Esperança para o futuro, esperança para a família, esperança de consolo, esperança em Jesus. O mundo fala, para tudo tem jeito, menos para a morte. Com Jesus tem jeito até para a morte. Amém? Então volta lá agora, Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 3, Deus faz uma aliança. É o pacto, a doutrina do pacto. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus faz uma aliança com o seu povo. Agora vai a partir do versículo 15. Nós vamos meditar a partir do versículo 15 até o 17. Deus chama o povo, Deus faz aliança com o povo, Deus seleciona o povo, Deus abençoa o povo, Deus cuida do povo, Deus manda maná do céu, Deus tira as enfermidades, Deus dá uma nova terra, dá casas que eles não construíram, plantações que eles não plantaram, a terra prometida. Quando eles chegaram, eles ficaram assim, abestalhados. Verdadeiramente essa terra mana leite e mel. E agora o profeta Jeremias aparece. Jeremias foi um dos profetas mais longos em profecia. Ele profetizou durante 40 anos. Ele viu o cativeiro da Babilônia, da Síria, acontecendo. Aí Deus o levanta, manda ele profetizar, e ele começa a profetizar sobre o cativeiro da Babilônia. O que é o cativeiro da Babilônia? Um momento de disciplina e misericórdia de Deus com o seu povo. O povo desviou, o povo afastou, o povo parou de orar, o povo parou de cultuar, o povo parou de buscar a Deus. E Deus, pela sua misericórdia, manda a Babilônia, com Nabucodonosor, prender o povo e levar escravizado para a Babilônia. Pastor, isso é misericórdia? É. A situação do povo de Deus estava tão crítica, mas tão crítica, que se Deus não interviesse de uma forma tão rigorosa, o povo estava se afastando constantemente, continuamente. Irmãos, presta atenção, o grande drama ali é que a corrupção estava na liderança. Os reis, príncipes, sacerdotes, profetas se venderam. Pornografia, prostituição, corrupção, suborno, exploração dos pobres. Isso era o dia a dia da liderança. O dia a dia da liderança. E Deus vai assim, tal o povo, tal o sacerdote. Não há limite para pecar. E aí Deus intervém como disciplina amorosa, tira o povo dali, mata os reis, príncipes, sacerdotes, falsos profetas, morre todo mundo, e leva o povo para a Babilônia, e cuida do povo na Babilônia, e passam 70 anos de disciplina, e Deus traz o povo de volta. Agora o povo purificado e santificado. Pode olhar que todas as histórias que nós contamos aqui, da época do cativeiro da Babilônia, são personagens que não estavam na terra própria, eles estavam no cativeiro. Esté estava no cativeiro, Daniel estava no cativeiro, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no cativeiro, Neemias, Esdras,
e vai por aí afora. Todas as histórias maravilhosas são de Deus cuidando do povo lá no cativeiro. Irmãos, quero que vocês entendam isso, a situação do povo não era nada boa. Por quê? Por causa da liderança. A liderança tirou Deus do coração e colocou ídolos no coração. Ezequiel 14 fala isso. A liderança trocou a religião verdadeira pela idolatria. Construíram altos, os reis, os sacerdotes, construíram altos altares aos deuses pagãos. A liderança deixou de confiar em Deus e passou a confiar em si própria. A liderança humilhava, explorava e subornava os pobres. Deus intervém com a Babilônia. A Babilônia era um martelo de Deus para esmiuçar e leva ao povo, cuida do povo. E aí Jeremias fala isso. Então nós estamos no momento que o povo está indo para o cativeiro e Jeremias traz uma mensagem de esperança para o povo, de restauração, de consolo, de graça, ok? Então o primeiro ponto nosso está no versículo 15. Cada versículo, cada ponto. Versículo 15, 16 e 17. Vamos ler aí o versículo 15 juntos? Primeiro ponto, uma palavra de consolo, esperança de consolo para aquele povo, ok? Vamos juntos? Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Primeiro ponto aqui, Jeremias traz uma palavra de esperança e consolo. Raquel aqui, irmãos, é uma analogia, como uma mãe espiritual. Na verdade, Raquel não viu seus filhos crescerem. Raquel morreu no parto. E mesmo assim, ela gerou 3 nações, né? Efraim, Manassés e Benjamim. Ela morreu no parto, seus filhos cresceram. Agora o povo de Deus é chamado pelos nomes dos filhos de Raquel. Então é uma metáfora, uma analogia, ok? E aí começa assim diz o Senhor. Não é uma palavra humana, não é uma palavra de Jeremias, é o Deus da aliança. A palavra Senhor no hebraico vem de Iavé, que era uma palavra não pronunciada, como significando o Deus do pacto, o Deus da aliança. Somente os profetas pronunciavam essa palavra. O povo não tinha coragem de pronunciar essa palavra, que a gente hoje perdeu até a raiz, a tradução. Alguns falam Jeová, Iavé, Javé, e vai por aí. Então, Neemias pega e vai assim: o Deus do pacto tem uma mensagem para vocês. Ele fez aliança, ele levou para o cativeiro, e ele vai cuidar e consolar vocês lá no cativeiro. O Deus da aliança, o Deus do pacto, é que está falando. Eles estavam chorando, perda de filhos, perda de pais, assassinatos, levados cativos, a nação chorava. E aí Jeremias fala: eles estão inconsoláveis, mas tem uma palavra de esperança para eles aqui. O choro tinha data para acabar. Eles iriam para o cativeiro, eles iriam sofrer, eles iriam chorar, mas tinha data para acabar aquele choro. Eles estavam inconsoláveis, mas tinha uma promessa, que o choro será breve, que havia consolo disponível em Deus, restauração, promessa de restauração. Irmãos, presta atenção nisso aqui, olha. Deus nos disciplina para correção, para aproveitamento, mas é por breve tempo. Quanto mais rápido recebemos a disciplina de Deus e corrigimos o nosso rumo, mais breve será a disciplina.
E Deus faz essa disciplina com eles, traz eles, né, para o conforto, para o consolo. E aí, paralelamente, o profeta Isaías está falando. Olha aí, Isaías 40. Olha Isaías 40. Abre aí a sua Bíblia para você ver. Ao mesmo tempo, Isaías está profetizando. Isaías 40, versículo 1 e 2. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Consolai, o seu pecado está perdoado. Deus, o Deus Yahvé, o Deus da aliança, promete consolar o seu povo, perdoar, restaurar. Passa uma página aí, ó, Isaías 49. Isaías 49 fala da vinda do Messias, o servo sofredor. Olha o versículo 5. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Deus é a nossa fonte de consolo. Deus é a nossa fonte de esperança. O Deus da aliança é o Deus que cuida, que leva, que traz, que corrige, que disciplina, que abençoa, que protege. Todos que foram levados cativos para a Babilônia, todos ficaram lá incólumes, prosperaram, foram abençoados, se destacaram, cresceram. E os ficaram na terra, brigas, morte, assassinatos, pobreza. Olha Isaías 51, irmãos, mais uma página, passa aí, olha, Isaías 51, olha o versículo 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Irmãos, presta atenção que eu quero chegar nesse ponto aqui. Deus disciplinou o povo porque o povo estava desempregado. Tiraram Deus do centro e colocaram os ídolos pagãos. Mas o profeta Jeremias traz uma palavra de consolo, Isaías, prometendo: esta disciplina é para aproveitamento, e todos que forem para o cativeiro serão abençoados lá, irão prosperar no cativeiro e serão trazidos de volta, porque é o Deus da aliança, é o Deus do pacto que está prometendo isso. Entenderam, irmãos? E no Novo Testamento, Jesus cumpre toda essa aliança como Consolador. Jesus vem, cura, liberta, traz esperança, cura endemoniados, cura todo tipo de doença, cura enfermos à beira da morte, ressuscita, pessoas que estavam sendo mortas, e Jesus traz esse consolo. E aí Jesus, no capítulo 14 de João, fala assim: agora eu vou partir, mas não vos deixarei órfãos, eis que enviarei outro, na mesma essência, o Espírito Santo, o Consolador, para habitar em vós. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu não sei, às vezes eu fico conversando com alguns pastores, amigos meus. A minha impressão é que esse pós-pandemia, as coisas aceleraram. Nunca vi tanta enfermidade, velório, problema na minha vida. 25 anos já eu formei como pastor. Só esse mês de abril eu participei de 5 velórios. Graças a Deus não foi nenhum aqui da nossa igreja. 5 velórios, irmãos, no mês.
Teve mês que eu tinha um velório toda semana, fora o mês de abril. E a quantidade de pessoas enfermas, doentes. Eu tenho uma lista que todas as manhãs eu oro. 10 pessoas com câncer, a maioria jovens. Irmãos, a percepção é que o tempo está acelerado. Os dias estão diminuídos. As enfermidades estão multiplicando. Guerras, rumores de guerra, tragédias naturais, tudo está acontecendo. Parece que a pandemia foi um marco para acelerar o final dos tempos. Mas o povo da aliança não precisa ter medo, amém? Nós temos Deus Espírito Santo habitando em nós, o Consolador. Há consolo abundante disponível para mim e para você, no Espírito Santo. Vamos caminhar? Olha o versículo 16 agora, por favor. Então, versículo 15: o povo estava inconsolável, mas era o Deus do pacto, o Deus da aliança, que prometia consolo. Agora o versículo 16, vamos ler juntos? Jeremias 31:16. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Irmãos, aqui tem um outro ponto muito interessante naquela época. Quem é que tinha pecado, afastado, idolatria, prostituição? A liderança. Os reis, príncipes, sacerdotes, profetas, falsos profetas. Eles abandonaram o Senhor. E quem é que estava sofrendo? O povo. Jeremias clamava. Há várias intercessões de Jeremias. Há várias intercessões de Ezequiel, de Isaías. Isaías, o profeta, fala assim: olha, Deus está maravilhado que não tem nenhum intercessor pelo povo que está sofrendo. Ezequiel 22:30 fala assim: busquei entre eles um homem que entrasse na brecha, tapasse o muro a favor do povo, mas a nenhum achei. Um homem para entrar na brecha, nenhum achei. Por isso o povo está indo para o cativeiro. Mas agora Jeremias ora, clama, conversa, argumenta, reclama, murmura. Você sabe como é que Jeremias é conhecido na teologia? O profeta chorão. O profeta chorão. Ele não se cansa, 40 anos profetizando. Ele é jogado na cisterna, ele é deixado com fome, ele é enterrado no barro, ele é espancado, a Bíblia é queimada, tomada da mão dele, queimada. Ele está pregando, o pessoal vai lá, os príncipes tomam a Bíblia, queima, e ele escreve de novo, e ele prega de novo, e ele faz de novo. 40 anos. Tem um filme muito bom, gente, da Flash Star Video, que fala sobre a história de Jeremias. Aí lá, né, por causa do início de Jeremias, fala que ele estava noivo e ele queria casar. No início de Jeremias fala isso. E Deus disse: você não vai casar, porque você vai sofrer demais se você casar. Não por causa do casamento, mas porque você vai sofrer e vai ver a sua noiva, a sua esposa sofrendo. Vai sofrer. Deus proíbe Jeremias de casar por causa do sofrimento e no ministério que ele ia ter. Lembra do apóstolo Paulo? Também resolve não casar por causa do sofrimento. Mas aí, irmãos, nós chegamos aqui, ó. O povo inconsolável, e Deus fala: o Deus do pacto tem uma palavra de consolo. A palavra eterna. Agora uma palavra também de recompensa. Eles estavam sofrendo, levados cativos, pessoas morrendo, e Deus fala de recompensa. Olha aí, porque há recompensa para as tuas obras. Como assim?
E de fato Deus vai recompensar os que são levados cativos, eles vão ser abençoados, né? Havia pessoas fiéis em Israel e em Judá. Israel foi levado cativo pela Síria, Judá foi levado cativo para a Babilônia, mas havia um remanescente fiel, havia um toco, como diz o profeta. Havia muitos fiéis. O profeta Elias profetizou nessa época também, mais no início. O profeta Elias fala assim: só eu fiquei. Deus disse: não, tem mais de 7.000 fiéis aí ao redor de você e você não está vendo. Havia muita gente fiel sofrendo indevidamente por causa da liderança. Eles eram fiéis. Eles foram levados para a Babilônia para a proteção e cuidado de Deus. E eles prosperam lá. A liderança estava corrompida, mas havia pessoas fiéis. E Deus promete recompensas para a fidelidade deles a seu tempo. Eu gosto muito lá em Tiago. Vai lá, irmãos, por favor. Tiago 1,12. É uma promessa que era para eles naquele tempo e vale para nós. Tiago 1, versículo 12. Olha como o apóstolo Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus, coloca isso. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Passa umas páginas aí, Apocalipse 2. Olha aí, Apocalipse 2, versículo 10. Alguns conhecem esse versículo de cor. Apocalipse 2, 10. Vamos ler juntos? Apocalipse 2, 10. Irmãos, o que eu quero que você entenda nisso aqui? Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Deus vê o nosso sofrimento e Deus promete recompensar o sofrimento por causa de Cristo. Vamos ler? Apocalipse 2,10, abriram? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos repetir de novo o finalzinho aí? Vamos juntos? Bem forte? Vamos. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, ainda que custe a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, há muitas promessas de recompensa para aqueles que são fiéis em meio à tribulação e sofrimento. Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 7, fala assim, ó: mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Amém. Muitas vezes dá vontade de desanimar, não? Muitas vezes dá vontade de desistir. Trabalho, família, casamento, enfermidade. Seja fiel até a morte. Olha Hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não esquece o trabalho que nós fazemos para Ele. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. O último versículo aqui, Isaías 40, 10, fala assim: eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Amém? Irmãos, onde eu quero chegar com isso tudo aqui? A fidelidade gera recompensa, gera galardão, mas a fidelidade não é vacina contra o sofrimento. Às vezes a gente pensa assim: se eu orar todo dia, se eu ler a Bíblia todo dia, se eu for um dizimista fiel, se eu frequentar os cultos,
eu não vou passar por sofrimento. Não é verdade. Ser fiel não é vacina contra o sofrimento. Nós vivemos tempos difíceis e vai piorar. Vai piorar. Entende? Nós estamos vivendo os últimos dias. Está muito claro. Todas as profecias estão se cumprindo. A grande tribulação está às portas. Se a gente não tiver essa real fidelidade, não livra do sofrimento, mas Deus promete consolo, Deus promete recompensa, Deus promete estar junto conosco. Amém? Amém. Daniel era fiel, sim ou não? Sim. Mas foi jogado na cova dos leões. Mas Deus tampou a boca dos leões. Está entendendo como é que Deus é muito misterioso? Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós não vamos negar a Deus, nunca. Jogados na fornalha ardente. 7 vezes mais. Mas Deus estava com eles na fornalha ardente. Entenderam? A fidelidade não livra de sofrimento. Mas Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Deus promete estar conosco, consolar, fortalecer, sustentar, capacitar e recompensar. Tem um galardão esperando por nós, na virada da curva da eternidade. Tem um galardão esperando por nós. Há uma recompensa celestial para nós. Vamos lá no último ponto? Volta lá, Jeremias 31, versículo 17. Eu acho lindo esse texto. Somente o Deus da aliança poderia prometer isso. Jeremias 31, 17. Vamos ler numa só voz, bem forte? Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus territórios. Há esperança para o teu futuro. Esperança para o futuro. Quem é que está falando? Os 3 versículos começam com a mesma palavra, Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Deus tem um pacto conosco, uma aliança, na qual Ele se compromete a cuidar de nós. Era uma situação muito difícil, parecia não ter esperança, não ter futuro, parecia que só tinha morte à frente. Mas Deus fala com isso: há esperança para o teu futuro. Os teus filhos voltarão da terra do inimigo, voltarão para a tua casa, e eles são levados, são abençoados. Daniel torna primeiro-ministro, Sadraque, Mesaque e Abednego tornam-se ministro, Mordecai vira ministro, Esté vira rainha, e cada um vai prosperando na terra do inimigo. Eles prosperam na terra do inimigo. E de repente, Daniel ora, jejua, e Deus fala assim: está completada a disciplina. Todo mundo de volta para casa. E volta todo mundo. Alguns estavam bem velhinhos. Daniel já tinha mais de 80, 86 anos. E aí Deus manda todos voltar. Alguns não voltaram. Havia toda uma dinâmica, mas eles estavam livres. Gente, há esperança para o teu futuro. Não poucas vezes a gente olha algumas circunstâncias da vida e não vê uma porta, uma saída, uma perspectiva, uma esperança. Mas Deus, o Deus da aliança, o Deus do pacto, aquele que se comprometeu conosco com o próprio sangue, há esperança para o seu futuro. Deus promete trazer os filhos da aliança de volta para a sua casa. Logo nos primeiros meses meu como seminarista na igreja anterior do Alto Veracruz, eu estava dando uma lição sobre família da aliança.
tinha uma senhora, uma das fundadoras da igreja, na classe. E eu falei isso. O Deus da aliança cuida dos nossos filhos até na terra distante. E Deus se compromete a cuidá-los aonde eles estiverem e trazê-los de volta. Aquela mulher falou assim: pastor, isso é verdade? Eu falei assim: é verdade. Eu não tinha noção nem do que eu estava falando, sinceramente. Eu sabia que estava escrito na palavra, teologicamente, né, recém-formado, seminarista animado, né, recém-entrado no seminário, seminarista animado. Eu assim, eu acredito nessa palavra. Que a mulher começou a chorar. 13 filhos, 12 desviados, tudo criado na igreja. Passaram-se uns anos, eu fui fazer um culto dela, aniversário de 70 anos. Estavam todos filhos dela. 12 tinham voltado para a igreja, só um continuava fora da igreja. E eu falei na frente de todo mundo isso. E falei com ela: lembra da palavra do Senhor? 1997, janeiro. Assim, eu lembro, pastor, nunca esqueci aquele dia. E eu tenho orado naquela palavra até hoje. E Deus está trazendo todos de volta. Só um não voltou ainda. É o Deus do pacto, Deus da aliança. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Promessa de esperança, de consolo, de restauração, de graça, de fé, de cuidado, até na terra do inimigo. Deus cuida de nós. E agora aqui ele encerra falando aqui da nova aliança. Aí a partir do versículo 31, aí fala assim: essa aliança que nós estamos vivendo lá no Antigo Testamento, o tempo de Jeremias, ela é imperfeita. O Espírito Santo ainda não havia sido dado, Jesus ainda não havia morrido na cruz, não estava tudo consumado. Aí ele aponta a partir do versículo 31, olha aí o Jeremias falando, olha aí, olha: eis aí vem dias, virá um dia, diz Yahvé, novamente o nome do Deus do pacto aí, em que firmarei nova aliança. Onde é que está a nova aliança? Jesus Cristo. Plena, perfeita, completa. A nova aliança é feita com a igreja, que é o Israel espiritual. Todos aqueles que têm fé são filhos de Abraão pela fé. Ok? A nova aliança substitui a antiga aliança que Israel havia quebrado. Olha no versículo 32, fala isso, olha: não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. A antiga aliança era imperfeita, constantemente quebrada. A nova aliança é diferente. A nova aliança baseia-se na graça, não nas obras. Baseia no poder de Deus, a perseverança de Deus, não em nós mesmos, nos nossos méritos. A nova aliança coloca a lei de Deus aonde? Nas nossas mentes e nos nossos corações. Na antiga aliança, a lei estava nos lábios deles, mas não estava no coração. Um judeu com 10 anos de idade já sabia, ainda sabe de cor, toda a lei. Eles tinham a lei nos lábios, sabiam de cor, decoravam. Eram 613 mandamentos que eles aprendiam para praticar diariamente. Eles tinham a lei nos lábios, mas estava longe do coração. Olha aí para você ver, o versículo 33, olha aí. Fala: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahvé. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? A nova aliança baseia em Jesus, na obra de Jesus, nos méritos de Jesus,
é transmitida a nós pela graça, é colocada na nossa mente, no nosso coração, é uma aliança eterna que não tem fim, envolve a nós, envolve a nossa família. Um último aí, só para vocês verem, olha aí, passem uma página, capítulo 32, versículo 39, Jeremias, olha isso, 32, 39. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Irmãos, essa é a nova aliança. O pacto de Deus conosco. Martinho Lutero coloca assim, olha, para a gente fechar aqui, olha. A nossa eleição para a vida eterna baseia-se não em nossa piedade ou virtude, mas apenas no mérito de Cristo e na vontade graciosa do Deus Pai, que não pode negar-se a si mesmo, por ser imutável em sua vontade e essência. Amém. Para concluir, irmãos, Deus promete consolo, esperança, recompensa, um novo futuro para aqueles que têm fé em Jesus. Qual que é o nosso desafio? Creia em Jesus, entregue a sua vida em Jesus, confia em Jesus, e o mais Ele fará. Amém? Amém. Isso é a nossa parte, crer, confiar, entregar. A parte de Deus é cuidar, proteger um novo futuro, uma nova vida. Amém? Vamos orar? Qual área você tem dificuldade?